Olá, meus queridos. Vivemos numa época hoje muito favorável à comunicação. Hoje, o sistema religioso ele ficou sem munição. Eu diria que não só o sistema religioso, como a política em geral. Mas como de política eu não entendo nada, e de religião eu tenho um certo conhecimento, porque eu convivi durante 40 anos, eu sei do que estou falando. Antigamente, a religião dizia o que queria, e as pessoas só tinham o direito de aceitar, porque não tinha como contradizer, porque eles eram a voz da razão. O sistema religioso era quem diria e ditava as rédeas. Então você vivia encabrestado o tempo todo, sem ter como você pensar, agir. Porque qualquer guru que se levantasse com uma luz maior, aquele era canonizado como santo, como ditador de verdades que muitas vezes não estava acesso à sua compreensão, mas você tinha o direito apenas de aceitar essa essa ordem vinda dos céus, segundo eles. Mas graças a Deus, hoje a comunicação tem expandido muito e as pessoas têm se levantado de várias plataformas digitais falando as suas verdades. E nós, como que fazemos parte dessas plataformas, a gente fica filtrando, analisando. Se você diz uma verdade, eu tenho como te contradizer no meu entendimento. Aquele outro tem como contradizer a mim e a você. E outros concordam comigo e com você. Outros concordam só com você. É uma liberdade maravilhosa que nós temos em percurso nosso dia a dia. Então ninguém hoje é dono de nada, porque todas as coisas que acontecem conosco e que nós vivenciamos, elas fazem parte da grande maioria. E no muitos entendimentos vem a voz da razão. E essa voz da razão é que vem nos fortalecendo gradativamente. Eu agradeço muito a Deus pelas coisas que eu vejo. Tem muita gente que diz: não, a internet uma desperdício, é uma perdição. Não é nada de perdição. A internet é uma bênção, porque ela amplia o entendimento das pessoas. E as pessoas têm o direito de expressar. E tem muitas pérolas nessas expressões e nesses entendimentos. Tem muitas pérolas que nós podemos aproveitá-las. Como também tem muitas coisas que a gente pode ignorá-las. Mas o mais importante de tudo isso é que nós vivemos na época da comunicação. E essa comunicação que nós estamos vivendo hoje é uma das partes mais importantes no andar da fé de cada um de nós. Por quê? Porque é no muito conhecimento, nas divergências e na amplitude de conhecimentos que nós tiramos o melhor para a nossa vida. Eu dou graças a Deus por tanta gente que tem expandido. Alguns estão no começo, outros estão no meio, outros estão chegando a uns finalmente, mas todo mundo está caminhando em suas verdades, em seus entendimentos. Às vezes você pode me contestar, é um direito de cada um de nós, que antes não podia. Nós não tínhamos esse direito de contestação. Hoje a gente tem esse direito de contestar. Então, muitos podem discordar de mim, eu posso discordar de outros, mas o certo é que você tem muitas verdades a me transmitir e eu tenho muitas coisas a te esclarecer também. Acabou o tempo da ignorância. O tempo em que as pessoas tinham que aceitar tudo, porque
era mensagens diretas vindo de Deus com exclusividade para um certo guru. Acabou o tempo. Hoje, eles estão seguindo esta mesma linha de entendimento. E quando, na realidade, nós hoje estamos a milhões de anos-luz na frente desses ancestrais. Porque hoje nós temos a comunicação geral. Nós podemos ver uma verdade em 360 graus. E antes, eles não podiam. Eles tinham que entender aquilo como se fosse uma inspiração. Hoje, o sistema religioso não tem nenhum valor mais. Porque os ditos gurus, teólogos, doutores da lei, perderam o valor diante da simplicidade do conhecimento expandido através das redes de comunicação e nas redes sociais. Hoje a gente pode comparar. Eu dou graças a Deus por isso. Hoje eu não frequento, não pertenço a nenhum sistema, porque sistema já está dizendo, empresas que vivem à custa da inocência alheia. Nós estamos fora, graças a Deus. E cada dia mais esse conhecimento se expande. Cada dia mais a gente cresce para a honra e para a glória de Deus. A gente sai desse Deus da religião. A gente sai desse Deus denominacional. Esse Deus exclusivista, a gente entra em uma esfera de universal. O centro de sua habitação não é um templo feito de paredes, mas o centro de sua adoração está no nosso corpo, que somos o templo do Espírito Santo. Hoje, você pode chegar diante de uma câmara e expressar o seu pensamento. Sabe por quê? Porque aquele argumento que você usa vai ser ampliado, analisado por milhões de pessoas. E muita gente chega ao conhecimento através daquilo que você disse, que aparentemente não estava completo. Porque como nós na vida não chegamos nunca aos finalmente, a gente sempre está galgando nova luz, novos horizontes. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai formando o entendimento perfeito. Sabendo de uma coisa, que ninguém nunca vai receber o diploma de saber de tudo, porque na vida, essa universidade chamada vida, nunca chegaremos ao finalmente, a não ser quando a gente morre. Chegou no nosso entendimento, mas que outros continuarão a revelar nova luz. E outros que viverão depois de nós vão ter mais entendimento do que nós hoje. Mas graças a Deus, essa é a época em que a gente deve agradecer sempre e saber que somos apenas aprendizes e que essa grande rede social e digital é o meio pelo qual a gente pode conhecer mais e mais. Um abraço para todos vocês, que continuemos a crescer. Esse é o nosso objetivo.